Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Nelson de Souza e esse é o nosso canal A Hora do PMOC. Hoje no nosso vídeo nós vamos tratar de um assunto muito importante que acabou de sair aí, foi publicada uma portaria interministerial do Ministério do Trabalho e Previdência e do Ministério da Saúde. Trata-se da portaria número 14, de 20 de janeiro de 2022. É uma portaria muito importante e que eu vou focar aqui principalmente na área de qualidade do ar interno, na área de renovação do ar. Eu vou trazer para vocês agora aqui diretamente do site do Ministério do site do governo, né, que agora é o in.gov.com.br. Eu vou trazer para vocês, vou publicar aqui para vocês, depois eu vou deixar disponível um link no drive do canal para vocês poderem acessar essa portaria. Mas eu vou deixar o link direto do Ministério do Trabalho para vocês na descrição do vídeo, beleza? Então, pessoal, vamos lá. O que é essa portaria? Em realidade, ela vai alterar o anexo 1 da portaria 20 de 18 de junho de 2020, tá bom? Foi a primeira portaria que foi publicada, essa portaria número 20, a respeito das mitigação dos riscos dos ambientes de trabalho quanto à Covid-19. Ela traz uma evolução, essa nova versão, essa nova portaria, esse novo anexo, que é justamente tratar da renovação do ar, da importância e da necessidade da renovação do ar, e traz algumas características, algumas ações que devem ser tomadas, tá? Então, vamos lá. Vou apresentar aqui para vocês. Aqui está, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para vocês poderem ver melhor, vocês poderem atualizar aqui. Tá, então estou aqui, como vocês podem ver, diretamente no site do Ministério do Trabalho, tá? Aqui, ó, Gov, Imprensa Nacional, Portaria Interministerial número 14, de 20 de janeiro de 2022, tá bom? Essa aqui é o título da portaria. E o que ela faz? Ela altera o anexo 1 da portaria número 20, tá bom? Ou seja, aquele anexo 1 foi alterado e passa a valer, então, o que está escrito aqui nessa portaria, tá? Então, tem aqueles blá blá blás, blá blá blás, blá blá blás, que é o anexo 1 da portaria. Estabelece as medidas de prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão de coronavírus em ambiente de trabalho. Passa a vigorar com a redação constante no anexo dessa portaria. Ou seja, ela deixou, que nem eu falei agora há pouco, ela deixou de vigorar com o texto antigo. Tá? Então, aquele texto de 18 de junho de 2020 deixou de vigorar. Tá, ok? Então, por que isso, gente? Porque o Covid passou a ser considerado. Por que isso? Porque o Covid passou a ser considerado como doença do trabalho. Aí é que está a importância do PMOC bem implementado. Aí é que está a importância dos procedimentos, né, de limpeza, higienização e manutenção dos equipamentos e instalações da sua propriedade, do seu estabelecimento, tá? E aqueles que não tiverem, aqueles ambientes que não tiverem PMOC, que não tiverem um cuidado, né, que não tiverem a documentação necessária para garantir que esteja sendo feita a manutenção dos equipamentos e instalações, com certeza estão criando um passivo trabalhista, tá? E é um passivo trabalhista alto, tá bom? Porque o que acontece? Tem duas implicações muito que pesam muito no bolso das empresas. Primeiro é o afastamento dos trabalhadores. Segundo é o passivo, geralmente realmente que é o passivo criado por não ter PMOC, tá bom? Então, assim, o PMOC ele é necessário, ele é obrigatório pela Lei 13.589 a todos os ambientes de uso público e coletivo climatizado, ok? Então, todos os ambientes de uso público e coletivo que sejam climatizados com ar-condicionado, seja ele qualquer tipo, tem que ter PMOC, tá bom?
Então, como medida geral, tá aqui, ó, tá aqui, vou mostrar para vocês, ó. A organização deve estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a indicação das medidas necessárias para a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão de Covid nos ambientes de trabalho. O que isso aqui significa, gente? Que toda empresa tem que ter um programa, tem que ter uma forma de divulgar, uma forma de passar para todos os seus colaboradores as formas de prevenção, de controle e de mitigação dos riscos de contaminação e transmissão pelo Covid-19, tá? Então, campanhas, CIPAs, DDS, adesivos, cartazes, enfim, os recursos humanos das empresas, junto com o SESMIT, devem propor ações, tem que propor ações e ações e divulgar o que a empresa está fazendo e o que os funcionários, os cuidados que os trabalhadores, que os funcionários, que os colaboradores devem ter para prevenir a contaminação e a transmissão do SARS-CoV-2 que provoca a Covid-19. Tá bom, pessoal? Esse é o que diz as medidas gerais. Então tem aqui as obrigações. Que mais? As orientações, os protocolos devem estar disponíveis para o trabalhador, para os trabalhadores e suas representações. O que significa isso? Gente, todas as orientações e os protocolos devem ficar visíveis ou serem distribuídos a todos os trabalhadores. Todos os empregados da empresa têm que ter essas orientações e esses protocolos claros, divulgados, disponibilizados para que eles possam seguir, tá? E assim, aquele trabalhador que não seguir a risca os protocolos e as orientações, ele está sujeito a sanções por as sanções, ou seja, eles estão sujeitos a advertências e até mesmo a demissão por justa causa por não seguirem as orientações. Tá? Não se esqueçam que é grave, o assunto dessa pandemia é grave ainda e a gente precisa da colaboração de todos. Um tem que respeitar o outro tem que respeitar o um. Tá? Ou seja, é aquela velha máxima, o meu direito acaba onde começa o do próximo. Tá? Então vamos lá, as orientações ou protocolos devem estar disponíveis para os trabalhadores e suas representações. O que são as representações do sindicato? São os órgãos de classe e os sindicatos, tá ok? Então essas tem que estar disponível, ou seja, se fizer uma fiscalização do sindicato, o sindicato tem que apresentar as orientações ou os protocolos. Se tiver uma fiscalização dos conselhos de classe, eles têm que apresentar isso, além, obviamente, das fiscalizações sanitárias e de saúde e segurança do trabalho. Então, o que deve conter esses protocolos, essas orientações? Ele deve conter medidas de prevenção nos ambientes de trabalho, nas áreas comuns, nos refeitórios, banheiros, vestiários, áreas de descanso, transporte de trabalhadores, quando fornecido pela organização. Ou seja, esses protocolos e essas orientações, todos os ambientes da empresa tem que ter alguma, senão sujeito a passivo trabalhista, ok? Sujeito a multa, sujeito a empresa fica sujeita a sanções administrativas e pecuniárias, tá? E os trabalhadores que não atenderem ou seguirem esses protocolos ficam sujeitos a advertência e demissão por justa causa nos termos da lei, ok? As ações, que esses protocolos devem ter? Ações para identificação precoce e afastamento dos trabalhadores com sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19. Isso é muito importante, tá? O SESMIT, nesse caso, ele é fundamental, tá? Então, aqueles trabalhadores que tiverem com sintomas, que sejam sintomáticos, ou sinais, ou alguma percepção que os SESMITs venham a perceber nos trabalhadores da empresa, eles têm que
providenciar o afastamento desses trabalhadores, assim como a identificação desses sinais, a identificação desses sintomas de Covid-19, tá? Mais uma ação que deve ser apresentada com muita atenção por todos. Peço desculpas porque eu estou vendo que esse vídeo vai ficar bem extenso, mas é importante que vocês coloquem, que vocês assistam esse vídeo até o fim para vocês poderem compreender isso, tá bom? Que mais? Os procedimentos para os trabalhadores possam reportar à organização, inclusive de forma remota, sinais ou sintomas compatíveis com a Covid-19 ou contato com casos confirmados da doença. Então, as empresas têm que disponibilizar para os trabalhadores algum canal, alguma forma onde eles possam entrar em contato com a empresa e falar assim: ó, eu estou com sintomas ou sinais de Covid-19, tá? Ó, eu tive contato com alguém da empresa ou da família ou conhecido ou amigo com que foi diagnosticado, com que foi testado e positivado para Covid-19, para SARS-CoV-2. Isso também vale para H2N3, tá? O N3H2 para gripe também, tá? Então é importante. Também é válido. Aqueles trabalhadores que não fizerem isso ficam sujeitos às advertências, e as empresas que não disponibilizarem esses procedimentos para os trabalhadores estão sujeitos criam passivos trabalhistas, sujeitos a multa e até mesmo interdição por risco grave e iminente, tá? E também essas instruções, orientações e os protocolos devem conter instruções sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória. Gente, lavar as mãos toda vez que tocar num objeto, passar álcool em gel toda vez que tocar a mão num objeto, limpar bem os teclados dos computadores, os mouses, as mesas, constantemente. Lavar a mão, eu acho que é o mais indicado, que é o mais importante, e sempre, gente, em ambiente de uso coletivo, onde vocês estiverem com várias pessoas junto de vocês, usem máscara. Eu não estou com máscara porque eu estou aqui no meu home office e só estou eu em casa. Tá? A minha esposa, a gente testou Covid, nós negativamos para Covid, eu e ela. Mas toda vez que a gente sai de casa, é máscara o tempo todo, tá? É álcool em gel na mochila, é álcool em gel na bolsa, é álcool em gel, a gente encosta em algum lugar, a gente passa o álcool em gel. Chegou em casa, a gente lava a gente tem uma solução de lisoforme, tá? Posso falar ou qualquer um dessa forma aí, lisoforme, lisogel, sei lá, tem um monte desses liso da vida aí no mercado, tá? Então a gente aplica na sola do sapato, tira o sapato antes de entrar em casa, a gente aplica na sola do sapato, a gente aplica nas máscaras de tecido. Quando a gente está com máscara descartável, a gente descarta essas máscaras, depois a gente lava a mão. Então até a forma de você utilizar, de você vestir, calçar e descalçar a máscara, realmente a expressão certa é calçar e descalçar a máscara. A gente tem uma forma correta, nunca segurar pela máscara, e sempre pelos elásticos, tá? E sempre tirar a máscara assim e colocar ela com os elásticos, nunca colocar a mão assim. Ou pelo menos evitar ao máximo. E se colocar a mão, já imediatamente vai lavar a mão, vai passar álcool em gel, vai fazer alguma coisa de higienização, tá? Então, importante que as empresas divulguem essas formas de higienização e etiqueta respiratória. Como etiqueta respiratória? Poxa, você está resfriado, teve contato com alguém, você informa a sua empresa, você informa o SESMIT da sua empresa e usa máscara dentro da empresa onde você estiver. Procure almoçar sozinho, procure ficar sozinho, procure não tirar a máscara, quando vocês forem se alimentar. Então tem uma série de procedimentos que as empresas devem seguir para evitar passivo trabalhista, e os trabalhadores devem seguir, porque senão ficam sujeitos a advertência. Ok, pessoal? Muito importante isso, tá? Vamos dizer mais um pouquinho aqui. As orientações ou protocolos podem incluir a promoção de vacinação a fim de evitar outras síndromes gripais que possam ser confundidas com Covid. Você vê a preocupação
do nosso do governo com as síndromes gripais. Então, as empresas podem promover a vacinação, né? Isso fica a cargo de qualquer uma, de cada empresa, né? Isso as empresas devem seguir essas orientações. Então, promover vacinação, promover vacinação, a vacinação contra a Covid é o governo que está fazendo, mas a vacinação contra a influenza, ela pode ser feita particularmente ou até mesmo nos postos de saúde. Então, essas orientações podem e devem incluir, no meu modo de pensar particular, essas informações. As organizações devem informar aos trabalhadores sobre o Covid-19, sobre o que é o SARS-CoV-2, deve passar as informações sobre o que é o SARS-CoV-2, as formas de contágio, né? Tá aqui, peraí, fugiu aqui do meu. Vamos lá. As formas de contágio, os sinais, os sintomas e os cuidados necessários para a redução da transmissão no ambiente de trabalho e na comunidade. Não se esqueçam que a Covid-19, SARS-CoV-2, ele foi considerado como doença ocupacional, tá ok? E como tal deve ser tratada pelas organizações. Outra coisa, a organização deve estender essas informações aos trabalhadores terceirizados e de outras organizações que adentram o estabelecimento. Ok, trabalhadores, empresas terceirizadas, empresas contratadas para prestar serviço nessa empresa devem ser informadas dos protocolos e das orientações sobre segurança quanto a eliminação, controle e mitigação da contaminação por Covid-19, tá ok? Então, as instruções aos trabalhadores podem ser transmitidas durante os treinamentos por DDS, documento físico ou eletrônico, cartazes normativos internos, evitado o uso de panfletos. Por que evitado o uso de panfletos? Porque você pega o panfleto, amassa e joga fora, tá ok? O DDS, eu acho que, na minha opinião, é a melhor forma de você propagar essas informações. Mas não se esqueçam, gente, o DDS ele tem que ser registrado, tá ok? Tem que ser feito um documento onde você registra que você está feito isso. Porque para fiscalização, não adianta você falar, eu faço DDS, tá? E cadê a evidência de que você faz o DDS? Cadê os assuntos tratados? Cadê os temas tratados no DDS? Então tem que estar... Esse DDS tem que estar registrado, tem que estar tudo documentado direitinho para que vocês possam ter a segurança trabalhista, para que as empresas, as organizações tenham a segurança trabalhista quanto ao cumprimento dessa portaria 14 de 2022, tá? Outra coisa, a conduta em relação, agora a portaria fala sobre a conduta em relação aos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e os seus contatantes. Bom, como fica considerado caso confirmado do trabalhador? Síndrome gripal, SG, né? Vamos chamar de SG, ou síndrome respiratória aguda grave, SRAG. Então, ela tem uma... quando o trabalhador apresenta uma disfunção olfativa, não consegue sentir o olfato, ou não consegue sentir o paladar, disfunção gustatória, uma ageusia, tá? Sem outra causa pregressa, ou seja, não tem a única desculpa, digamos assim, para ele estar com isso, a única suspeita de ele estar com uma disfunção olfativa ou uma disfunção gustatória, sem sentir o paladar, o sabor dos alimentos, de tudo que ingere, põe na boca. Então, não pode ter uma causa pregressa. Então, isso é um dos sinais, ok? Síndrome gripal aguda. Mas isso, quem vai definir isso aí é o médico do trabalho, tá ok? É o SESMIT e o médico do trabalho. A síndrome gripal ou a síndrome respiratória aguda grave com histórico de contato próximo ou domiciliar
de caso confirmado de Covid nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais. Olha só, pessoal. Então, assim, quando que é considerado um caso confirmado também, e quando a pessoa apresenta disfunção olfativa ou disfunção gustatória no paladar, ou quando tem um histórico de síndrome respiratória, de contato com alguém com síndrome respiratória domiciliar, 14 dias antes ao aparecimento dos sinais e sintomas. Quando também pode ser confirmado com o resultado do exame laboratorial que confirme Covid-19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Quando o indivíduo assintomático com resultado do exame laboratorial confirme Covid-19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, ou ainda, por fim, óbito, que não foi possível confirmar Covid-19 por critério laboratorial, mas que apresente alterações nos exames de imagem de pulmão sugestivas de Covid, de acordo com orientações do Ministério da Saúde. Então, pessoal, essa fase aqui, quem tem que tomar essa atenção são os SESMITs das empresas. Isso aqui gera passivo trabalhista alto, tá, pessoal? Então, assim, quando o trabalhador, para confirmar, né, que o trabalhador tem alguma suspeita e devem ser tomadas as medidas de eliminação, controle e mitigação dos riscos de contaminação de toda a empresa, acontece nessas situações. Então, quando tem disfunção olfativa ou gustativa, com histórico de contato de 14 dias antes, né? A pessoa, o trabalhador o empregado teve contato com alguém que apresentou síndrome respiratória, síndrome gripal. Quando tem o exame laboratorial que confirma Covid-19, quando o indivíduo é sintomático, mas com resultado confirmado para Covid-19, ou quando não foi possível, ou quando aconteceu um óbito por síndrome respiratória aguda grave e não foi possível confirmar Covid-19 por critério laboratorial, mas que tenha alterações nos exames de imagem, tá ok? E quando que ele é considerado um caso suspeito, é todo trabalhador que apresente quadro compatível com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, tá? Se o trabalhador apresentar, vocês aí que estão nas empresas, do SESMIT das empresas, se qualquer trabalhador da empresa apresentar febre, só dois desses sintomas, febre, mesmo que referida, tosse, qualquer um, febre, tosse, febre, dificuldade respiratória, distúrbios olfativos e gustativos, calafrios, coriza, dor de garganta e de cabeça, coriza ou diarreia. E isso são casos de síndrome gripal, né? Se dois desses 8 sintomas forem apresentados, tá? Agora, quando isso de síndrome gripal. Agora, quando é síndrome respiratória aguda grave, então ele é considerado trabalhador com quadro de síndrome gripal aguda grave, aquele que, além do que eu falei, desses 8 sintomas acima, ele tiver dispneia ou desconforto respiratório. Dispneia é falta de ar. Quando tiver desconforto respiratório, falta de ar, pressão ou dor persistente no tórax, quando você sente aquela pressão no tórax, assim, dificuldade de respirar, e saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou coloração azulada, cianose, né, dos lábios ou no rosto. Então, quando você começa a ficar meio azulzinho assim, é perigosíssimo, tá? O contatante e como a portaria considera contatante próximo de caso confirmado de Covid-19 o trabalhador assintomático que esteve próximo de caso confirmado de Covid-19, ou seja, se você teve contato com alguém com Covid-19 entre 2 dias antes e 10 dias após o início dos sinais ou sintomas, ou a data de coleta do exame de confirmação laboratorial,
no caso de uma das situações. Teve contato de mais de 15 minutos e a menos de 1 metro de distância, com o caso confirmado, sem ambos utilizarem a máscara facial ou a utilizarem de forma incorreta. Quando teve um contato físico direto, como aperto de mãos, abraço, outros tipos de pessoas. Ou seja, nesse caso, pessoal, é mais importante que evitem esse tipo de contato, tá? Permanecer ao menos de 1 metro de distância no transporte, isso é muito importante no transporte público. A maior fonte de contaminação é o transporte público, né? Que infelizmente no Brasil é esse caso que a gente vê. E compartilhou o mesmo ambiente domiciliar com um caso confirmado, incluindo os dormitórios e alojamentos, tá? Então, assim, alguém que tantos trabalhadores que vivem em dormitórios, que pernoitam em dormitórios, alojamentos, ou na casa de cada um. Se alguém teve contato a menos de 1 metro durante 15 minutos com alguém contaminado, tá? Contatante próximo de caso suspeito de Covid-19, o trabalhador assintomático que teve contato com caso suspeito de Covid-19 entre 2 dias antes e 10 dias após o início dos sintomas, numa das seguintes situações. Teve contato durante mais de 15 minutos a menos de 1 metro de distância, sem ambos utilizarem máscara facial ou a utilizarem de forma correta. Veja bem, é máscara facial, não é face shield, tá? É a máscara facial, tá? Teve contato físico direto com pessoa, o caso suspeito, ou compartilhou o ambiente domiciliar da mesma forma. E o que as empresas, as organizações devem fazer? Devem afastar das atividades laborais presenciais por 10 dias. Ok? A organização pode reduzir o afastamento desses trabalhadores das atividades laborais presenciais para 7 dias, desde que estejam sem febre há 24 horas, sem o uso de medicamentos antitérmicos e com remissão dos sinais e sintomas respiratórios. Então, se algum trabalhador não tiver reduzido os sintomas de febre, sem o uso de qualquer medicamento, obviamente a empresa pode reduzir esse afastamento, ok? O tempo de afastamento. E deve considerar-se, e a organização deve considerar como primeiro dia de isolamento de caso confirmado o dia seguinte ao do início dos sintomas ou da coleta do teste por método molecular, RT-PCR, RT-LAMP ou teste de antígeno, tá? Então, se depois fizer um dia depois do teste for confirmado positivo, a partir daquele dia é o primeiro dia do isolamento. A organização deve afastar das atividades laborais presenciais por 10 dias os trabalhadores considerados contatantes próximos de casos confirmados de Covid-19. Tá? O período de afastamento dos contatantes próximos de casos confirmados deve ser considerado a partir do último dia de contato entre o contatante e os próximos e o caso confirmado. Ou seja, o período de afastamento dos contatantes próximos de caso confirmado de Covid deve ser considerados a partir do último dia de contato. Ou seja, o último dia que essa pessoa entrou em contato com essa pessoa é considerado o primeiro dia de afastamento. Tá? Também, da mesma forma, ela pode reduzir o afastamento, tá, ok? Desses trabalhadores. E aqui eu vou continuar, eu acho que ficar lendo isso aqui, a gente vai acabar chovendo no molhado. Eu vou disponibilizar todo esse texto para vocês. Eu vou adiantar aqui, que é para a gente poder também, o vídeo também não ficar, já está com quase 30 minutos. Aqui, ó, esse aqui, ó, vamos lá. Isso aqui é o que nos interessa agora, gente. A ventilação dos locais de trabalho e áreas comuns. Vamos lá. Nós que trabalhamos na área de AVAQ-R, saúde e segurança do trabalho, a gente vê que a maioria dos ambientes de trabalho hoje, que são climatizados por equipamentos e instalações tipo split, elas não dispõem de sistema de renovação de ar externo, tá, ok? Então isso isso determina um fator de contaminação muito alto, tá? Por quê? Porque o ar ele fica só circulando dentro do ambiente e o filtro do ar-condicionado
aquele filtrinho lá que retém a poeira, tudo, ele não retém o vírus, ele não consegue reter o vírus, porque o vírus é muito menor do que o particulado que fica retido no filtro. Então, o que que acontece? Alguém que está contaminado, que apresentou um dos sintomas que falou aí em cima, fica naquele ambiente e, obviamente, o spray dessa pessoa, né, a respiração, o vapor da respiração carregam o vírus, carregam esses particulados para fora, particulado biológico, para fora do organismo, e eles ficam em suspensão no ambiente. Eles acabam entrando no fluxo de ar, passam pelo filtro, vão para as turbinas e para os ventiladores e acabam sendo reespalhados no ambiente, abrangendo assim de forma absurda, aumentando muito a área de exposição das pessoas, tá? Então essa portaria, ela trouxe esse assunto muito importante, uma grande evolução da portaria anterior, tá? Que ela substitui. E o que que diz aqui que é muito importante para nós? Vamos lá. Vou colocar aqui para a gente poder entender, que é assim direitinho aqui. Vamos lá. Ventilação dos locais de trabalho e área comum. A ventilação dos locais de trabalho e das áreas comuns nesses locais de trabalho. O que que são áreas comuns? São salas de reuniões, anfiteatros, vestiários, refeitórios, tá? Então essas são as áreas comuns. Deve ser privilegiada como medida para aumentar ao máximo a exaustão e a troca de ar dos recintos, observada a viabilidade técnica ou operacional. Então, a ventilação natural dos locais de trabalho e áreas comuns, tá? Ventilação natural, ou seja, você abrir portas e janelas. Obviamente, tem que ter uma ventilação cruzada, que a gente chama, é a porta de um lado e janela do outro, tá? Então, assim vai criar uma corrente de vento que vai carrear os vírus para fora. Se por acaso você não tem o ambiente de trabalho, o refeitório, não tem essa condição de como é que fala? De atividades opostas, de circulação de ar, é importante que você coloque um sistema de exaustão, tá? Exaustão em insuflamento, de modo que o ar seja renovado e extraído para um ambiente melhor. Tá ok? Pessoal, eu vou ter que parar um pouquinho que está acabando aqui minha bateria do Note. Eu vou continuar no próximo vídeo. Beleza? Então no próximo vídeo eu vou continuar a partir daqui. Antes que pare tudo eu vou ter que interromper. Peço desculpas. Deixa eu ver aqui como é que está a minha autonomia. Não vai dar, gente. Eu vou ter que interromper. Peço desculpas aí, já voltamos já.